uma força silenciosa que separa aqueles que apenas sonham dos que realmente transformam sua vida. Essa força não é sorte, não é talento, não é destino. Essa força tem um nome simples, mas poderoso: disciplina. Marco Aurélio, em meio ao peso de governar um império, nos lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Essa frase carrega um segredo profundo. Não se trata de controlar o mundo lá fora, mas de aprender a governar o território mais difícil e precioso que existe: a própria mente. Muitas vezes ouvimos a palavra disciplina como se fosse um fardo, como se fosse prisão ou castigo, mas para os estoicos, ela era exatamente o oposto. Era liberdade, porque quem não é capaz de se guiar pelos próprios princípios, será inevitavelmente guiado pelos impulsos, pelas circunstâncias, pelos outros. E o preço de viver sem disciplina é sempre maior que o esforço de cultivá-la. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre da filosofia, dizia: nenhum homem é livre se não consegue se governar. A disciplina é a chave da autonomia, a chave da dignidade, a chave da vida verdadeira. Sem ela, somos arrastados como folhas ao vento. Com ela, nos tornamos raízes firmes, capazes de suportar qualquer tempestade. Pense na mente como um cavalo selvagem. Se deixada solta, ela corre sem direção, derruba o cavaleiro, se perde no campo aberto. Mas quando treinada, quando guiada, quando disciplinada, essa mesma força pode atravessar desertos, subir montanhas, conquistar horizontes. O cavalo não perde sua energia por ser controlado. Ao contrário, ele encontra o caminho para chegar onde precisa. Assim é a mente humana. A disciplina não é inimiga da vida plena, é sua guardiã. É o fio que costura razão e ação, pensamento e prática, desejo e realização. Sem ela, tudo se dispersa. Com ela, tudo se alinha. E é por isso que os estoicos a viam como o coração da liberdade. Porque ser livre não é fazer tudo o que se quer. Ser livre é não ser escravo de si mesmo. E talvez essa seja a lição mais urgente do nosso tempo. Em um mundo que prega facilidade, atalhos e recompensas imediatas, recuperar a disciplina é um ato de coragem. É um ato de resistência. É um ato de liberdade. Porque só quem aprende a se governar encontra a verdadeira paz. Lição 1. Treinar o que está sob seu controle. A disciplina começa no instante em que reconhecemos os limites do nosso poder. A mente humana gasta uma energia imensa tentando controlar aquilo que não depende dela. As reações dos outros, o acaso da vida, os ventos imprevisíveis do destino. E nessa tentativa inútil, nasce a frustração, o cansaço, a perda de si mesmo. Marco Aurélio nos lembra com simplicidade e clareza: se te é possível, age com justiça, se não, aceita com serenidade. Há uma sabedoria profunda nesse conselho. Ele nos ensina que a disciplina não está em vencer tudo, mas em escolher onde lutar. Quando a atenção se volta apenas para o que podemos governar, surge uma força silenciosa. A mente deixa de ser arrastada pelos ruídos do mundo e passa a se concentrar em seu próprio campo de ação. É nesse espaço que a disciplina floresce, não no desejo de controlar o incontrolável, mas na firmeza de cuidar do que está ao nosso alcance. O gesto, a palavra, a atitude, a escolha. É aí que a liberdade se instala, porque ninguém pode tirar de nós a decisão de como responder. A neurociência reforça essa verdade antiga. Quando aceitamos os limites e focamos no que depende de nós, a ansiedade diminui, o corpo relaxa, a clareza cresce, como se uma névoa se dissipasse, revelando o caminho. O que antes parecia confusão, torna-se direção. O que antes parecia peso, torna-se leveza. Pense no dia de amanhã. Quantas coisas fogem do seu controle? O trânsito, o humor de alguém, as notícias que vão chegar, o acaso que pode surgir a qualquer instante. Mas há algo que sempre permanecerá em suas mãos: a forma como você escolhe agir, o modo como decide falar, a disposição de enfrentar com serenidade o que virá. Essa é a disciplina que o estoicismo nos convida a cultivar. E ela não nasce de grandes gestos,
mas de pequenos treinos diários. Treinar o olhar para o que está sob seu domínio é como fortalecer um músculo. No início exige esforço, mas aos poucos se torna natural. Cada escolha consciente é um passo para dentro da liberdade. Cada decisão guiada pela razão é uma prova de que você governa a si mesmo. Assim, a disciplina não é um peso, mas um alívio. Porque ao focar no que é seu, você devolve ao mundo o que não pode carregar. Você deixa de lutar batalhas perdidas para vencer a única que realmente importa, a batalha dentro de você. Lição 2. Antecipar as dificuldades. Premeditatio malorum. A disciplina não floresce apenas nos momentos de calma, mas principalmente diante da tempestade. O estoico sabia que esperar o inesperado era uma forma de se preparar para viver com firmeza. Antecipar dificuldades não é pessimismo, é clareza. É a coragem de olhar de frente para o que pode acontecer e ainda assim permanecer sereno. Epicteto dizia: não desejes que as coisas aconteçam como queres, mas que aconteçam como acontecem, e seguirás bem. Essa prática recebeu o nome de premeditatio malorum, a meditação antecipada dos males, não como superstição, mas como treino mental. O sábio ensaiava no pensamento as dores, os obstáculos, os atrasos, as críticas, a perda. E ao fazer isso, reduzia o impacto quando a vida realmente lhe apresentasse esses cenários. Porque nada surpreende aquele que já se preparou em silêncio. A neurociência comprova a força desse exercício. Ensaiar mentalmente situações difíceis fortalece as conexões cerebrais responsáveis pelo autocontrole. O cérebro, ao simular desafios, aprende a responder de forma menos impulsiva e mais racional quando eles realmente surgem. É como um atleta que treina antes da competição. O corpo já sabe como agir e a mente já conhece os caminhos. Imagine-se prestes a entrar em uma reunião importante. Em vez de esperar que tudo corra como deseja, antecipe os cenários. Um atraso, uma crítica dura, um resultado inesperado. Ao pensar nisso antes, a mente já cria espaço entre o fato e a reação. E nesse espaço habita a disciplina. Porque o que poderia ser um golpe torna-se apenas mais um acontecimento previsto. A vida, afinal, não segue roteiros perfeitos. O inesperado é parte da ordem natural. Resistir a ele é aumentar a dor. Aceitá-lo é transformar o peso em treino. Cada dificuldade pode ser vista como um degrau, e não como uma barreira. Essa mudança de olhar é disciplina em sua forma mais pura. Não negar a realidade, mas preparar-se para atravessá-la com dignidade. Assim, antecipar os males não é viver com medo, mas viver com prontidão. É acordar sabendo que o dia pode trazer tanto sol quanto tempestade, mas estar igualmente disposto a caminhar em ambos os cenários. É isso que faz da disciplina uma armadura invisível. Não protege de sofrer, mas de ser destruído pelo sofrimento. Lição 3. Criar rituais diários de consistência. A disciplina não nasce em gestos grandiosos, mas no pequeno compromisso repetido, dia após dia, até que se torne parte inseparável da vida. O estoico compreendia que a grandeza não estava em feitos ocasionais, mas na constância silenciosa que molda o caráter. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs como quem afiava a própria alma antes de enfrentar o mundo. Não era espetáculo, era treino. Sêneca lembrava: a vida inteira é treino. E nesse treino, os rituais diários se tornavam âncoras. Acordar cedo não apenas para começar o dia, mas para começar consigo mesmo. Escrever não apenas para registrar, mas para ordenar os pensamentos. Meditar não apenas como técnica, mas como espaço de reencontro com a própria razão. Revisar ações não como culpa, mas como oportunidade de alinhar o rumo. A neurociência revela que hábitos firmes criam caminhos neuronais cada vez mais fortes, como trilhas abertas na floresta da mente. Quanto mais se repete, mais natural se torna. O esforço inicial, que parece um peso, transforma-se em impulso automático. A disciplina, nesse sentido, é uma semente que floresce lentamente, mas cujo fruto é liberdade. Esses rituais não precisam ser longos nem complicados.
Podem ser simples como beber água ao acordar, caminhar em silêncio por alguns minutos, agradecer por algo antes de dormir. O segredo está na repetição, não na intensidade, porque o que se repete e o que molda, transforma. Consistência é mais poderosa que intensidade passageira. Um gesto pequeno, praticado todos os dias, vale mais que um ato grandioso feito de vez em quando. A chama que se mantém acesa, ainda que pequena, ilumina mais do que a fogueira que se apaga após um instante. É por isso que os estoicos enxergavam disciplina não como prisão, mas como liberdade. A liberdade de caminhar com passos firmes, sem depender do acaso. Criar rituais diários é, portanto, criar raízes. Raízes que sustentam quando os ventos sopram fortes. Raízes que mantêm o ser de pé mesmo quando a vida se torna incerta. No silêncio da repetição, a disciplina se torna não um fardo, mas um modo de existir. Lição 4. Moderação como disciplina de desejos. Poucos reconhecem que o maior campo de batalha da disciplina não está no trabalho ou nos desafios externos, mas dentro de si mesmos. Dominar os próprios desejos, controlar os impulsos que surgem como chamas repentinas, é mais difícil do que conquistar cidades ou governar exércitos. Marco Aurélio sabia disso quando alertava que a mente precisa estar no comando, não os sentidos. Cleanto de Assos comparava a alma disciplinada a uma chama protegida do vento. Uma chama que não se apaga com a primeira rajada, mas que se mantém firme porque aprendeu a resistir. E essa chama se mantém justamente pela moderação. A moderação é o escudo invisível que impede que sejamos arrastados por aquilo que parece irresistível. A sociedade moderna incentiva o contrário. Consumo sem fim, prazer imediato, gratificação constante. Mas os estoicos viam nisso uma forma de escravidão. O homem que não consegue dizer não a si mesmo é prisioneiro de seus desejos. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não consegue se governar. A verdadeira disciplina, portanto, não é reprimir, mas escolher. Escolher o momento, a medida, a direção. Praticar a moderação não significa abandonar prazeres ou negar o corpo. Significa saborear sem ser escravo, desfrutar sem perder o equilíbrio. É comer quando é necessário e parar antes do excesso. É falar o suficiente, sem deixar que a língua corra mais rápido que a razão. É pausar diante da raiva e decidir se a palavra precisa mesmo ser dita. A neurociência confirma o que os antigos já intuíram. Cada vez que escolhemos adiar uma gratificação, fortalecemos os circuitos de autocontrole no cérebro. É como levantar pesos invisíveis, treinando a mente para sustentar decisões firmes. O autocontrole é o músculo silencioso que sustenta a liberdade. A disciplina dos desejos é, em última instância, a arte de preservar a alma intacta, porque nada corrói mais do que viver arrastado pelos excessos, e nada fortalece mais do que a sensação de que, diante de cada impulso, você tem a chave para decidir. Essa é a verdadeira liberdade. Não ser levado pela corrente, mas escolher o curso do rio. Lição 5. Usar cada falha como treino. A disciplina não é um caminho feito de vitórias perfeitas. É, antes, uma estrada pavimentada por tropeços, por quedas, por retornos. Marco Aurélio lembrava: quando te perderes, volta a ti mesmo rapidamente. A disciplina verdadeira não se mede por nunca errar, mas pela capacidade de se levantar com mais firmeza a cada vez que se cai. Os estoicos sabiam que falhar não era o fim do processo, mas parte essencial do aprendizado. Cada erro é um espelho que mostra onde ainda há fraqueza, onde a mente precisa de mais treino. Assim como o ferro se fortalece ao ser martelado, a alma se fortalece ao se deparar com suas próprias falhas. O erro não é inimigo da disciplina, mas seu professor mais severo e mais leal. A neurociência confirma essa visão ancestral. Cada vez que voltamos a tentar depois de uma falha, o cérebro reforça os circuitos ligados ao autocontrole e à perseverança. É a repetição, e não a perfeição, que molda o caráter disciplinado. O que parece uma fraqueza momentânea é, na verdade, uma oportunidade de consolidar hábitos mais sólidos. Na vida prática, isso significa acolher as quedas sem desespero, sem dramatização. Um dia perdido não apaga uma caminhada inteira. Um deslize não destrói a constância,
desde que haja o retorno imediato ao caminho. A disciplina é flexível, mas inquebrável. Pode se curvar diante de um erro, mas não se quebra, porque sabe voltar sempre para o eixo. Falhar, recomeçar, persistir. Esse é o ritmo silencioso da disciplina estoica. Um ciclo que, a cada repetição, transforma fraquezas em resistência e dúvidas em força interior. Porque no fim, não é a ausência de falhas que define um homem disciplinado, mas a coragem de transformar cada falha em treino para a alma. Disciplina não é prisão. É a mais alta forma de liberdade que o ser humano pode conquistar. Porque o homem indisciplinado não é livre. Ele é arrastado por impulsos, escravizado por desejos, refém das circunstâncias. Já aquele que aprende a se governar caminha com passos firmes, guiado pela razão e não pelas correntes da emoção. Marco Aurélio escreveu: "O homem se eleva quando se mantém fiel àquilo que é racional e justo." E é exatamente nisso que a disciplina se revela, como a ponte entre o ideal e a prática, entre o que sabemos e o que realmente vivemos. Para os estoicos, disciplina não era rigidez sem alma, mas um treino diário que fortalecia tanto a mente quanto o corpo. Musônio Rufo dizia que a filosofia não era apenas reflexão, mas preparação para a vida real. Assim como os músculos se enrijecem com o esforço físico, a alma se engrandece com o esforço disciplinado. Cada manhã em que se escolhe o essencial, cada impulso controlado, cada retorno após um deslize, tudo isso molda o caráter e aproxima o homem de sua própria liberdade. Ser disciplinado, portanto, não é viver preso a regras frias, mas caminhar com serenidade, porque se sabe capaz de resistir, de escolher, de se manter de pé, mesmo em meio ao caos. É viver sem ser jogado de um lado para o outro pelas paixões, sem ser escravizado por desejos momentâneos, sem se perder em distrações vazias. A disciplina é, ao mesmo tempo, escudo e bússola. Escudo contra o que tenta nos arrastar. Bússola que aponta para aquilo que realmente importa. E assim, quando entendemos que disciplina não é castigo, mas liberdade em ação, descobrimos que ela não nos limita. Ela nos expande, ela abre espaço para que sejamos donos de nós mesmos. E quando alguém se torna dono de si, nada externo tem poder para comandar sua vida. Se essa mensagem falou com você e despertou algo dentro de si, lembre-se, a disciplina não se aprende em um único gesto, mas em passos pequenos, constantes, silenciosos, e é nessa constância que mora a verdadeira força. Você deseja seguir recebendo reflexões assim, que unem estoicismo e vida prática? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Caminharemos juntos nesse treino da alma.